Rufem os tambores. Chegou a aguardada hora. Bom, a partir de agora, nós vamos começar a desenvolver o nosso pequeno processador. Tá? Esse caminho por onde a informação passa tem um nome muito sugestivo. Caminho de dados. Ou em inglês, Data Path. Tá? Então, na verdade, a gente vai ver como os elementos processam dados e endereços na CPU. Então, a gente vai ter registradores, ALU, MUX, memória e tudo que for necessário para que o computador funcione, para que aquelas instruções que vocês agora entendem bem em termos binário ocorram de verdade. Ok? Bom, então nós vamos construir o Data Path do RISC-V incrementalmente. A gente vai aprendendo aos poucos aqui na aula, tá? E a gente vai refinando com a visão geral do design aqui. Então vamos lá. Como eu disse alguns minutos atrás, alguns instantes atrás, a primeira coisa que você tem que fazer numa instrução é buscar a instrução, certo? Então a primeira coisa é leia os bits da instrução da memória de instruções. Então eu preciso, obviamente, da memória de instruções, tá? Eu vou precisar do PC, lembra que eu falei para vocês que o PC era o pontador aqui para a memória? O Program Counter. E eu vou precisar de um somador. Observe, o símbolo é muito parecido, né, com o da ALU, mas não é ALU, é um simples somador que pega o valor de PC e soma mais 4. Para quê? Para eu poder incrementar o PC de PC mais 4 para ler a próxima instrução. Ok? Na verdade, eu vou estar lendo aqui, pulo 4 posições de memória, leio aqui, pulo 4 posições de memória, leio aqui, pulo 4 posições de memória, leio aqui, assim por diante, para executar meu código sequencialmente. Então vamos lá. Toda instrução precisa do PC, da memória de instruções e desse somador para incrementar. O que mais precisa? Bom, tá aqui, só para fazer alguns detalhes, né? O nosso PC tem 64 bits e o somador aqui soma 4 para incrementar, tá? Para o PC. Bom, as instruções do tipo R. O que são instruções do tipo R? São as instruções que operam na ALU com lógica e aritmética. AND, OR, soma, subtração no nosso caso. Então, as instruções tipo R têm que ler dois operandos dos registradores. Lembra que a gente tem 32 registradores. Executa a operação aritmética ou lógica e escreve o resultado no registrador. Opa! Então, se a gente olha aqui, ó, já fica de cara a informação do que a gente precisa. Registradores e algo para executar a operação. Então tá aqui. Registradores é um banco de registradores. Aqui é uma caixinha que tem aqui, na verdade, 32 registradores de 64 bits armazenados aqui dentro. Como eu tenho 32 registradores, para eu endereçar cada um desses 32 registradores, eu preciso de 5 bits. E como eu leio dois operandos, eu tenho 5 bits para ler o primeiro registrador, 5 bits para ler o segundo registrador. Ok? Então, os 64 bits saem aqui e os 64 bits saem aqui. Em algum momento, esses 64 bits, ou barramentos aqui, que vai estar, são barramentos de 64 fios, vão conectar aqui na entrada da ALU, 64 bits, 64 bits. Alguém vai me dizer qual operação a ALU tem que executar. Por exemplo, uma soma. Ela opera e sai o resultado aqui. Ok? Aí depois, como está escrito aqui, ó, a gente tem que escrever o resultado no registrador. Aí esses 5 bits aqui, ó, dizem qual registrador eu vou escrever. De novo, eu estou endereçando o registrador. E esse dado aqui é o dado que eu vou escrever no registrador endereçado aqui. Então, de alguma forma, esse dado vai ter que vir aqui. Tá bom? Instruções do tipo load e store, ela tem que ler operando do registrador. Opa, isso eu já sei. Então, o banco de registradores eu já tenho. Beleza. Tem que calcular o endereço usando aqueles 12 bits de offset, que é estendido
para 64 bits, porque lá na minha ALU, como as minhas entradas são de 64 bits, eu estendo o sinal. A gente já viu algumas aulas atrás, lá em aritmética computacional, como estender o sinal. Só pegar o bit mais significativo e replicar ele até o final. Tá? No load, eu leio a memória de dados e atualizo o registrador. No store, eu escrevo algo do registrador na memória. Bom, a gente já tem o banco de registradores, não é problema nenhum. Eu tenho a ALU para fazer essa operação aqui na soma. O que fica me faltando é a memória, que está aqui embaixo, tá? E a lógica de extensão de sinal. Eu estou colocando 32 para 64 aqui, é mais uma coisa mais genérica, mas na verdade se chegar a 12 aqui, ele vai virar 64, tá bom? A memória de dados, eu tenho o endereço, que acessa ela. Na memória de instruções, o endereço era dado diretamente pelo PC. Aqui não, aqui a gente vai ter que compor alguma coisa para chegar ao endereço. E eu leio o dado, sai aqui. Diferente lá da memória de instruções, né, que eu não tinha escrita, na verdade eu tenho, né, mas é porque fica escondido ali na hora da execução, eu tenho o dado que vai ser escrito aqui, porque às vezes eu quero escrever. Tá? E por isso eu tenho esse main write aqui, ó, que é tipo o enable lá do registrador, o escreve lá do registrador. É o que permite eu escrever na memória ou não. Eu também tenho o main read, que permite se eu leio da memória ou não. Porque quando eu quero ler, quando eu quero escrever, eu tenho que desabilitar a leitura para não sair alguma coisa aqui do endereço que eu queria. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, vamos lá. A instrução branch, beber uma aguinha, né? Lê o operando do registrador também, lê operandos, né? Para ver se eles... para comparar. Compara, onde que ele compara? Na ALU. Como a gente só tem o branch on equal, ele quer saber se eles são iguais, eu subtraio um do outro e verifico se o resultado daquela saída 0, que está aqui, ó, a gente voltar na ALU aqui, ó, tem uma saída aqui, ó, 0. Se essa saída 0 for 1, é porque o resultado deu 0. Se a saída 0 for 0, é porque o resultado deu 1. Tá? Esse 0 é uma flag. Tá, gente? Então ele compara e vê se os dois são iguais ou não. Ele também tem que calcular o endereço de destino. Então ele pega também o sinal estendido, desloca esse sinal estendido, shift à esquerda uma posição e adiciona o valor ao PC. Tá bom? Bom, então é isso aqui que a gente tem, ó, no branch. A gente vai ter o registrador para a gente poder ler, a ALU para verificar se vai ser 0 ou não. Aí eu não vou estar mais preocupado com o resultado aqui da ALU, mas simplesmente com o flag 0. E eu vou pegar aquele sinal que vem, estendo ele para 64 bits, né, para ficar igual ao PC, que também é de 64 bits. Shifto ele uma vez. Por que eu só shifto uma vez para multiplicar, como se fosse multiplicar por 4? Porque ele já vem deslocado uma vez aqui. Tá? Ao vir deslocado, ele já foi shiftado uma vez. Então eu shifto aqui só uma vez e faço a soma com o PC. Então o PC vai ter que entrar aqui de alguma forma. E aí eu tenho o destino do desvio. Tá bom? Então vamos compor os elementos. Então a primeira versão executa uma instrução em um ciclo de clock. Bom, lembra que a gente falou que a gente ia ver duas versões do RISC-V? E eu falei que nós vamos ver uma intermediária do MIPS. Então essa primeira versão, ela é que a gente chama de ciclo único, porque uma instrução demora um ciclo de clock. Então, como eu tenho que fazer muita coisa na instrução, o período do clock tem que ser longo. Então a gente já pensa de cara que a frequência dessa máquina não é alta. Tá bom? Cada elemento do caminho de dados só pode executar uma função por vez, porque durante todo o período de execução da lógica combinacional, eu não posso misturar coisas. Cada coisa vai estar fazendo cada elemento vai estar fazendo uma coisa. Senão vira uma bagunça, eu misturo informações. Logo, nós precisamos primeiro separar, por isso que foi feito, separar a memória de instruções e de dados. Porque senão, no mesmo lógica combinacional, eu ia estar querendo acessar a memória duas vezes e como está dentro do mesmo período de clock, isso vai dar problema. Tá? Então eu separo. Eu uso multiplexadores onde fontes de dados diferentes são usados para instruções diferentes.
Às vezes eu quero, em determinado momento, um dado. Para uma outra instrução, eu quero um outro dado que vem de outro lugar. E eles vão para o mesmo local. Mas eu só posso um chegando ali. Então eu tenho que usar multiplexador. Tá? Então a nossa versão super simplificada da máquina é essa aqui. Ó. Então aqui a gente tem uma versão bem simples de como que é a nossa máquina funcionando. Tá? Observe que é tranquilo. Então eu tenho PC, vamos pela lógica aqui. Eu tenho PC, o PC acessa a memória de instruções, certo? E aí as instruções saem aqui, ó. Então vão vir, os bits vão saindo tudo aqui, ó, aqueles 32 bits. Tá faltando coisa aqui, tá, gente? Não tá tudo aqui não. Se a gente olhar aqui, os registradores são 5 bits aqui, 5 bits aqui, 5 bits aqui. Falta muito bit aqui ainda, tá? Eu tô escondendo as coisas aqui de propósito. Depois, mais lá na frente, a gente vai ver ele inteiro. Tá? Bom, então essas informações chegam aqui, eu leio os registradores, opero com a ALU, a minha memória de dados está aqui, acesso ela se for necessário ou não. Observe que o dado que sai da ALU, o resultado da ALU, vem aqui para cima, volta e chega aqui no dado, que é aquele momento que é quando o resultado da ALU tem que ser escrito de volta no registrador. Observe que o dado que sai da memória também vem aqui e chega aqui em dado, porque pode ser naquele momento do load, né, que eu pego o dado da memória e escrevo no banco de registradores. Eu também tenho dado que sai do banco de registradores e vem para a ALU, e o mesmo dado vem para a memória. Seria o caso de um store, por exemplo. O cara pega um dado do registrador, no banco de registradores, e leva ele para a memória para guardar na memória, e assim por diante. Observe que o PC pode receber o valor do PC mais 4 aqui, mas outra coisa que pode vir para o PC é esse valor aqui, ó, que está vindo de onde? Opa, esse cara está vindo aqui da instrução, então é o imediato, e esse cara é o PC. Ah, no caso do branch, tá? Então pode vir para cá. Eu tenho que tomar cuidado, tá, gente? Porque o que acontece? Como eu já falei antes, aonde eu tenho junção de sinais, como aqui, né? Às vezes o dado que eu vou operar na ALU vem direto da instrução, né? No caso de um imediato, a gente não tem aqui no nosso caso, mas daria para fazer tranquilamente. Aqui e aqui. Então aqui nesses casos, eu não posso juntar fio. Se eu juntar fio aqui, vai dar curto-circuito deles aqui e vai dar problema. Então na verdade o que eu posso fazer, que eu tenho que fazer aqui é colocar multiplexadores e ora eu seleciono um, ora eu seleciono o outro. Certo? Observe. O PC, ou ele vai receber o PC mais 4, ou ele vai receber o desvio do branch. Então, eu tenho algo que pode controlar aqui. Tá? Observe que o dado que eu vou escrever no banco de registrador, ou ele vai receber o que é calculado pela ALU, no caso, por exemplo, de uma instrução lógica aritmética, ou no caso de um load, ele vai escrever o dado que vem da memória. Então, eu vou ter um MUX aqui, e quando for load, ele vai falar, olha, pega o dado da memória. Quando não for, pega o dado da ALU. Tá bom? E a mesma coisa aqui. Bom, aí eu estou falando assim, né? Vai para cá, vai para lá, mas a grande pergunta é: quem controla tudo isso? Existe uma grande entidade aqui no caminho de dados, né, na organização da máquina, que se chama controle. O nome é bem sugestivo, né? O controle controla a máquina, obviamente. Tá? Ele que vai ficar mandando sinais, ele que vai permitir se escreve ou se não escreve. E como é que o controle sabe que ele tem que fazer isso? Ora, basta a gente voltar lá na aula de instruções e lembrar da codificação da instrução. Como é que a instrução é codificada? E se a gente fizer isso, a gente lembra que uma coisa muito importante na instrução é o opcode. O opcode dizia mais ou menos qual era a instrução. Por que mais ou menos que eu falei aqui? Porque, por exemplo, uma instrução do tipo R, AND, OR, ADD, SUB, no nosso caso, eles têm o mesmo opcode. Aí só o opcode não basta, mas o opcode ali já é muito suficiente, porque instruções do tipo R fazem muitas coisas iguais. A única coisa que eles não fazem é a operação que vai vir na ALU. Então alguma coisa extra vai vir aqui na ALU para informar isso, tá? Então, gente, olha só, entra aqui o controle. O controle basicamente recebe os bits do opcode.
E aí, do controle, saem vários sinais. Do controle, olha só, sai um sinal aqui que diz se é para escrever no banco de registrador ou não. Né? Esse sinal vai ser verdadeiro se for um load, se for uma instrução do tipo R. Se for um store, ele não vai permitir escrever no banco de registradores. Ok? Então pode chegar o dado que for aqui, que não vai ser permitido escrever. E sempre vai chegar algum dado aqui, mesmo que seja sujeira. Tá bom? Esse controle tem essa linha aqui, ó, que diz se eu vou ler da memória de dados ou não. Sai esse sinalzinho aqui para controlar esse MUX, para saber se esse segundo operando aqui na LU é esse carinha que vem do registrador ou se é esse carinha que vem da instrução. Tem esse outro sinalzinho aqui que a gente segue ele. Cuidado para não perder aqui, ó. Opa, eu fui lá na linha errada, voltei. Ah, esse aqui diz se eu posso escrever na memória de dados ou não. Esse sinal aqui, por exemplo, só vai estar habilitado no caso do store. O que mais que eu tenho? Tenho esse sinal aqui de baixo, que vem, sobe, passa aqui. Ah, e vem a LU Operation, que fala qual operação eu vou fazer na LU. Vocês vão ver que a gente precisa de um pouco mais de informação aqui. Então esse aqui eu vou deixar para a gente discutir um pouquinho mais para frente. Tem esse penúltimo aqui, ó, que vem aqui embaixo, sobe aqui, vem aqui, controla esse MUX, para dizer se o que eu vou escrever aqui no banco de registradores vem da saída da LU, no caso de uma operação lógica aritmética, ou se vem da memória, no caso de um load. E eu tenho, por fim, esse último fio aqui, que vai lá em cima e diz se é um branch ou não. Porque se não for um branch, esse cara já é zero. E aqui é uma end, aqui obviamente já vai ser zero. Aqui sendo zero, ele já seleciona automaticamente o PC igual a PC mais 4. Agora, se o branch for 1, eu ainda preciso saber se o 0 é 1, se o 0 é 0, né? Ou seja, eu preciso saber se a condição do branch foi verdadeira ou falsa. Se foi falsa, aqui vai ser 0, eu vou fazer o PC igual a PC mais 4 de novo. Se for verdadeira, eu vou pegar esse cara aqui e o valor do PC vai ser alterado. Ok? Bom, aqui uma simplificação, né? Aqui a gente viu com o controle aqui desenhado. Aqui uma versão só com sinais, o nome dos sinais aparecendo aqui para ficar mais simples, tá, gente? Eu até gosto de brincar que esse aqui é o controle wireless, né? Que os fios chegam por ondas aqui, né? Obviamente que é uma brincadeira, ondas no ar, obviamente que não. A gente tem o controle com os fios ali, é só para simplificar a nossa visão. E eu tenho que saber o controle da LU. A LU, ele tem um controle que recebe as informações. E a LU, como a gente já sabe, ela é usada para, no caso do load store, para fazer soma. A função da LU vai ser fazer soma. Por que no load store a LU faz soma? Porque faz o cálculo do endereço. Tá? No branch, a LU subtrai. Por quê? Porque nesse nosso caso, como só tem o branch on equal, ele vai subtrair um do outro para saber se os dois são iguais ou não. E na instrução do tipo R, o F depende do opcode. Não do opcode, porque o opcode é o mesmo, na verdade. Depende do funct. Lembra do funct, que era o auxiliar do opcode? Então vai depender dele aqui agora. Tá? Então, quando o controle da LU diz que é 000, a função a ser executada é end. Quando é 001, é OR. Quando é 010, é add. E 0110 é subtract. Bom, então, com o opcode e com mais algumas informações, né? Aqui tem o opcode me dá o ALU-op, tá? Que são dois sinais que saem do controle e vão para o controle da LU. Lá no controle da LU, que é o próximo slide aqui, ó, observe aqui, ó, se chega, o ALU-op diz o seguinte, se chegar a 00, o ALU-op, eu já sei de cara que eu tenho que fazer soma. Se chegar 00, que é o do store também, é soma. Se chegar a 01, do ALU-op, é subtração. Se chegar a 10, eu não sei o que fazer. Eu posso fazer soma, subtração, AND, OR. Depende do funct, que está aqui, ó. Tá? Lembrem que aqui na instrução do tipo R, a gente tinha o funct3 e o funct7. Então aqui eu tenho o funct7 e o funct3. Então se o ALU-op for 00, opa, vai sair 0010. O que é o 0010? 0010 é soma.
porque o ALU op é 0, já indicando direto para o controle da ALU, que é uma instrução load store, que precisa de fazer soma de operandos. Quando don't care, na verdade, e o bit menos significativo é 1, é esse caso aqui do branch. É o único caso que eu tenho o bit menos significativo igual a 1. Aí eu já falo de cara que é o 0010. Ok? Não, fiz alguma coisa errada aqui. Não, aqui ó. Perdão, fiz errado. É o 0110. 0110, que está aqui nessa tabelinha aqui, né? 0110, que é a subtração. Está aqui, ó, subtração. Ok? E quando for 1 no bit mais significativo, e não importa no menos significativo, a gente já sabe que é a instrução do tipo R. Aí entra em operação o funct. Ok? E aí depende do que vai ser feito. Quando for uma soma, esse aqui é o caso da soma, todo mundo é 0. Então ele vem aqui e faz a soma. Tá? E assim por diante. Então, gente, aqui está o datapath completo. Eu tenho aqueles sinais que a gente discutiu, o controle foi aqui para cima. Eu vou explicar por quê. E os sinais estão saindo aqui. Tá? Vou parar aqui agora e vou voltar para a gente falar com mais detalhes desse caso aqui. Deixa eu passar para cá. Minha sugestão, deixa eu aparecer aqui para falar um pouco melhor com vocês. Pode ser um pouco confuso essa primeira versão. Qual que é a vantagem de vocês agora com essa aula online? A gente tem que fazer do limão a limonada, não é isso? A gente sabe que eu estar ali presente, vocês perguntando, tem uma grande vantagem, né? Porque eu tiro dúvida, eu volto. Tanto é que se você somarem o tempo das aulas que eu coloco lá, vai dar muito menor que o tempo de uma aula, né? Porque ninguém está me interrompendo aqui, eu estou sentado aqui e estou falando direto. Mas qual que é a limonada que vocês vão fazer desse limão de ter que assistir a aula em casa agora? Vocês podem voltar, vocês podem assistir minha aula várias vezes, né? Isso é uma grande vantagem. Então foi lá. Hoje eu não estou entendendo nada desse negócio do processador que o Omar está falando aqui. Volta no início da aula e começa a ler de novo, começa a assistir de novo. Porque você vai começar a pegar, cada vez que você passa, você vai pegando um pouquinho. Tá bom? Então vamos aproveitar para fazer isso.